Eles o jogaram no chão. E odeio dizer isso, mas eu não durmo vestido. Então eles me prenderam na minha cama, estando nu. Fui colocado nu no carro da polícia. Eu fiquei sentado na parte de trás do carro de polícia das 11h30 até por volta das 4 da manhã, nu na parte de trás da viatura enquanto eles vasculhavam nossa casa. Deus sabe o que. Desde pequenos, 2 irmãozinhos sonhavam em ser adotados por um lar acolhedor que lhes desse muito amor. Finalmente, após anos de sofrimento e de saltar de um lar adotivo para outro, finalmente abriram os braços para eles. Mas as suas expectativas foram quebradas quando seus pais adotivos, 2 homens da Geórgia nos Estados Unidos, se aproveitaram da sua inocência a níveis inimagináveis. E é que em julho de 2022, a imagem pública da família Zulog contrastava radicalmente com a sua vida secreta, aquilo que acontecia dentro de sua casa. De fora, Zachary e seu marido William se mostravam como pais exemplares e carinhosos que amavam seus filhos. No entanto, sua fachada de família feliz, em um bairro próspero, escondia os verdadeiros abusos, prendendo os pequenos em um círculo de violência do qual não tinham escapatória. E quando a verdade veio à tona, a comunidade ficou completamente em choque. Ninguém podia acreditar que aquela família que publicava fotos nas redes sociais, que se mostrava com seus filhos, com camisetas de arco-íris combinando, na verdade eram seres perversos com desejos depravados. Mas o que esses homens fizeram com essas crianças indefesas? Pois é o que vou te contar no vídeo de hoje, um caso extremamente perturbador. Tenho gente atrás. É o William. E eu. De acordo com suas redes sociais, os Zulog se identificavam como ativistas entusiasmados da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer e defensores de várias causas progressistas. Em suas publicações, eles se apresentavam como aliados do movimento woke, com fortes vínculos com o Partido Democrata e a campanha pelos direitos humanos, Human Rights Campaign, em suas siglas em inglês. Uma influente organização, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer com sede em Washington, Distrito de Colômbia. Além disso, promoviam temas como o direito ao aborto, o movimento Black Lives Matter, os direitos das pessoas trans e outras iniciativas relacionadas à comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer+. Mesmo antes de aumentar a família, em suas publicações escreviam seu fervoroso desejo de se tornarem pais. Para eles, as crianças órfãs mereciam lares amorosos e eles tinham um disponível, era o que todos acreditavam. E é que a partir do sonho de serem pais, os Zulu construíram sua casa do zero em um subúrbio abastado de Atlanta. O bairro em que viviam era Oxford, lugar onde as casas ultrapassavam $900 mil em preço. Mas isso não era nada para o casal. Zachary trabalhava em um banco local, enquanto William trabalhava para o governo de Walton. Somando o salário de ambos, ganhavam a impressionante soma de $7.500 por semana. Um número impossível de imaginar para a maioria das famílias americanas. Com essa soma, podiam criar mais de uma criança confortavelmente sem problemas. Que já posteriormente, ao finalizar a construção de sua casa, os jovens deram a grande notícia aos seus entes queridos de que estavam prontos para dar o próximo passo. Depois de se casarem, o que seguia era a adoção de 2 crianças pequenas. Saki e eu trabalhamos duro para conquistar o que temos. Supunha-se que as crianças estariam seguras em seu novo lar, após um longo período de espera por uma verdadeira família que as adotasse definitivamente. No entanto, a realidade era bem diferente. E é que no ano de 2018, finalmente havia chegado o momento tão esperado. Os Zulog adotaram 2 meninos de 3 e 5 anos, irmãos biológicos, através de uma agência cristã especializada em menores com necessidades especiais, que desde então fechou suas portas. A propósito, mas o que poderia dar errado se tratava de um trabalhador de escritórios governamentais e um banqueiro, ambos com boa posição econômica. Pois bem, a verdade é que ninguém viu o que estava prestes a acontecer, porque os irmãos estavam entrando e saindo do sistema de lares adotivos por anos depois que o Estado os tirou da casa de seus pais, viciados em certa substância ilegal. Que nesta parte é difícil imaginar a dor que suportaram em suas jovens vidas e o que tiveram que viver depois com seus novos pais, pais entre aspas. O nome da organização era Todos os Filhos de Deus, que por alguma estranha razão fez com que o processo de adoção fosse mais rápido do que o esperado.
Aparentemente, eles viram o casal como os pais perfeitos para esses irmãos, especialmente por sua boa situação econômica. No entanto, nem a antiga agência, nem o Departamento de Serviços Humanos de Gioia, com o qual essa empresa trabalhava de perto com esta organização, revisaram o passado sombrio de um desses supostos pais exemplares. Porque desde que a família aumentou, os novos pais exibiram sua família perfeita nas redes sociais, recebendo centenas de curtidas. Zachary se descreveu em sua biografia no Instagram como pai dos nossos 2 maravilhosos filhos e um ativista. De fato, suas publicações não passaram despercebidas pelos internautas e rapidamente se tornaram virais depois de compartilhar uma foto deles e seus filhos com camisetas em apoio à comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, mais aparentemente com o pretexto de ser uma família feliz em uma casa abastada nos subúrbios de Atlanta. De fato, em uma das publicações, William escreveu na legenda de uma foto o seguinte: aconteceu pouco mais de um ano sendo seus pais. Nós amamos cada momento. Foi um pouco difícil no começo, mas superamos a marca de um ano. Este foi nosso 2º ano no oceano. O ano passado foi a primeira vez que ele... viu. Adoro como essa foto ficou. Nossa pequena família adotiva. Depois, em uma segunda foto na praia, vemos as crianças de costas apreciando a paisagem, mas agora é difícil não ver essa imagem. E é que pensar em quão vulneráveis e sozinhos estes garotos estavam, já sabendo o contexto, não parecem a família perfeita. Sob a aparência de uma família exemplar, as crianças, no momento da descoberta, de 12 e 10 anos, eram vítimas de horríveis abusos íntimos por parte de seus pais adotivos. O casal perpetrava os crimes em sua residência, gravando os atos depravados para criar material infantil para seus clientes habituais, que aguardavam ansiosamente por novo conteúdo. Eles vêm em chamas com AK-47 ou o que seja. Quantas pessoas eram? 10, 15, um monte. Eles estavam fazendo algo como uma batida de drogas ou algo assim. Sim, você pode ver na foto policial de Isaac que ele tem um grande hematoma no lado esquerdo do rosto dele. Sim, porque ele foi jogado no chão no saguão, tinha hematomas nos joelhos e no rosto. Mas como foram descobertos? Essa é a questão, pois nem eles acreditavam que um dia seriam pegos pela justiça. Mas enfim, lá vai. Tudo começou na tarde de 27 de julho de 2022, quando os investigadores da Divisão de Investigação Criminal de Atlanta descobriram que uma pessoa estava baixando material de abuso de crianças. Após uma rápida localização do IP deste sujeito, as autoridades prenderam um membro de uma rede local de doentes. Você sabe que tipo de doentes eu estou me referindo. Por baixar, não dos pequeninos, no seu computador. Depois de falar com a pessoa, os investigadores descobriram sobre outra pessoa que estava produzindo material caseiro de avô dos pequeninos, com pelo menos um pequenino que vivia na casa com o perpetrador. Este indivíduo forneceu informações cruciais às autoridades, indicando que os Zουλog eram os responsáveis pelo material. Esta revelação desencadeou uma resposta rápida por parte da polícia. Tratando-se de pessoas inocentes, então, após confirmar as identidades das crianças e dos supostos responsáveis, eles emitiram um mandado de busca na casa do Zουλog às 11h30 daquela mesma noite. Sem perder um único segundo, os oficiais entraram na casa da família e prenderam o casal sob a acusação de solicitar um ato de prostituição com uma criança de 12 anos. E durante a invasão, William de fato foi retirado de sua casa sem roupas e colocado dessa forma dentro da viatura. Os oficiais não tiveram compaixão pela sua dignidade, assim como ele não teve pelos seus filhos, o que me parece justo. Logo cedo, na manhã seguinte, os 2 irmãos foram fichados na prisão do condado de Walton. Um casal está atrás das grades acusado de produzir por patrulha infantil. As autoridades disseram que foram adotados. Supostamente isso aconteceu em uma casa de Oxford. Depois de afastar as crianças de seus agressores, uma pequena equipe transferiu os indefesos para garantir sua segurança, enquanto uma equipe entrou em contato com os adultos na casa para garantir a cena. Durante a execução do mandado de busca, foram encontradas provas de que ambos os homens adultos estavam participando de atos de abuso. E um vídeo que documenta isso depois do choque que deixou o subúrbio em choque. Você pode imaginar isso.
O escritório do xerife agradeceu às escolas do condado de Walton por ajudar a identificar as crianças e a divisão de serviços familiares e infantis do condado de Walton por sua compaixão ao acolher as crianças sob seus cuidados. E mais uma vez essas crianças ficaram sozinhas e agora com menos confiança nos adultos. Ou seja, pior do que quando foram adotadas, infelizmente. As duas crianças foram retiradas do perigo. A polícia disse que o material foi baixado e descoberto durante uma ordem de busca na área não incorporada de Loganville. Após a prisão, os meios de comunicação explodiram em detalhes perturbadores sobre as atividades deste casal. Entre as evidências, descobriu-se que os Zulock se gabavam dos abusos nas redes sociais com total impunidade e descaramento. Uma mensagem no Snapchat escrita por Zachary Zulock dizia o seguinte: Vou abusar intimamente do meu filho esta noite. Preparem-se. Estou adicionando imagens de abusos anteriores. Além disso, a polícia revelou que esses doentes usavam as plataformas digitais para oferecer as crianças a outros doentes dentro de uma rede local de exploração. O casal falou e enviou imagens de seus abusos a outros 2 doentes, um dos quais revelou à polícia que lhe haviam oferecido essas crianças em várias ocasiões. E não só isso, as autoridades recuperaram imagens de vigilância do interior da casa da família, onde se vê o casal abusando intimamente dessas crianças adotadas. Que, por sinal, aqui quero fazer um parêntese. Se você perceber, estou usando palavras, digamos, diferentes, para não dizer o que realmente aconteceu, porque são temas muito delicados e se os publicarmos como tal, a rede vai nos penalizar. Então estou tentando maquiar as palavras, mas certamente você pode entender as atrocidades que esses pais faziam. Mas o horror não começou com os pequenos adotados. Um detalhe macabro do passado de Zachary veio à tona com sua prisão. O homem havia sido denunciado à polícia por supostamente se aproveitar de outro pequeno em 2011. 7 anos antes do casal adotar essas pessoas indefesas, um jovem de 14 anos acusou Zachary Zulock de atraí-lo para uma casa com mentiras e se aproveitar dele. O perturbador foi que nunca foram apresentadas acusações. No entanto, atualmente foi reaberto para a investigação. Se as provas estavam lá, registradas no histórico policial do sujeito, como a casa de adoção havia ignorado isso? É a pergunta de $1 milhão. É uma questão de lógica. E dói pensar que se tivessem feito uma investigação minuciosa do passado desses monstros, os irmãos não teriam que passar por esse inferno que viveram. Agora falamos com vizinhos dessa comunidade com a câmera desligada porque eles não quiseram falar em câmera. Mas eles disseram que estavam em choque ao descobrir o que estava acontecendo e disseram que foi horrível para essas 2 crianças. Após a detenção, ambos os homens se declararam inocentes. Que descaramento das acusações que incluem ter se aproveitado deles. E são palavras muito fortes que prefiro não te dizer, mas você sabe, em geral eles se declararam inocentes das barbaridades que fizeram ou que fizeram a esses irmãozinhos. Que, por sinal, até aquele momento não se sabia se os Zulock tinham um advogado designado, mas já se está especulando que, se fossem declarados culpados desses crimes, poderiam cumprir atrás das grades 9 prisões perpétuas consecutivas cada um e sem possibilidade de liberdade condicional. Mas com isso você pode imaginar as barbaridades dos fatos dos atos. O xerife do escritório do condado de Walton diz que foi uma investigação do Georgia Bureau of Investigation que os levou ao casal. Segundo as autoridades, o casal estava fazendo piada em sua casa. Zachary Zulock e seu marido William estão sendo acusados pelos crimes de abuso sexual. O xerife do escritório da cidade de Walton invadiu a casa deles em St. Regis, em Oxford, e descobriu que os 2 homens estavam participando de atos de abuso sexual e filmando esses atos com seus filhos adotivos. Na Geórgia, Estados Unidos, a comunidade próxima aos acontecimentos está chocada com os detalhes revelados pelas autoridades locais, destacando o sofrimento dessas crianças que apenas buscavam um lar seguro e pais amorosos. De acordo com capturas de tela publicadas online, os homens haviam posado para a campanha contra a homofobia. Também foi informado que a revista Out, uma importante publicação lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, havia pedido para publicar suas fotos de família em seu site.
Como você pode ver, ninguém tinha ideia de que esses exemplos de pais eram abusadores perigosos de pequeninos que não eram exemplo de nada. Uma comunidade inteira ficou desolada, perguntando-se como esses pequenos poderiam seguir em frente depois de tantos traumas em sua vida tão curta. De fato, uma pesquisa sobre o impacto a longo prazo do abuso de pequeninos indica que pode haver uma série de consequências negativas para a saúde mental e a adaptação na infância, adolescência e idade adulta nas inocentes vítimas. Além disso, surgem depressões, abusos de álcool e substâncias viciantes, distúrbios alimentares no caso das mulheres e distúrbios relacionados à ansiedade no caso dos homens. Também há um maior risco de revitimização dos sobreviventes, transtornos de personalidade psicóticos e esquizofrênicos, bem como um maior risco de ideação à vida e comportamento relacionado à vida também. A vida também. Este caso mostra o horror e o lado horrível da adoção. 2 homens gays na Geórgia que adotaram 2 meninos foram presos. A polícia disse que Sacher e Zuloka abusaram sexualmente das crianças e gravaram os atos em câmera para fazer vídeos ilegais. Este tipo de caso é o pior medo para as pessoas que dão adoções a casais homossexuais. Temos que destacar também que são muito raras aquelas adoções em que efetivamente ocorre abuso sexual ou infantil, como neste caso. Nestes tempos turbulentos é quando as crianças mais precisam de um ambiente familiar considerado e amoroso que lhes permita reconhecer e superar as ameaças que pairam sobre eles. E é que todos os adultos, até mesmo aqueles do orfanato que se declaravam cristãos, abandonaram seu dever de proteger essas crianças e, em vez disso, permitiram ou perpetraram o abuso. Os pais biológicos das crianças falharam com eles quando escolheram o vício acima do bem-estar de seus filhos. A agência de adoção falhou ao não verificar a fundo os antecedentes dos pais adotivos, baseando-se apenas na imagem externa desses abusadores. As autoridades, por outro lado, falharam quando não apresentaram as acusações de abuso íntimo contra Zachary Zullock, o que poderia ter impedido que ele abusasse de mais crianças. E da mesma forma, o estado da Geórgia falhou com as crianças quando ajudou a organização a entregá-las aos seus abusadores. Uma longa cadeia de erros criou a receita perfeita, digamos assim, para o desastre para essas crianças que sofrerão as consequências, que é a parte mais triste das negligências dos adultos pelo resto de suas vidas. E a história deles é provavelmente apenas uma gota no oceano de casos como este que as autoridades estão ignorando. Que de fato, no livro de Naomi Riley, Não Há Maneira de Tratar uma Criança, assim se chama, documenta a corrupção e o abuso sistemático dentro dos serviços de proteção à infância e o sistema de lares adotivos. Com muita frequência, os desejos dos adultos e a pura preguiça por parte das organizações têm prioridade sobre as necessidades e o bem-estar das crianças. Por outro lado, as redes sociais são um excelente lugar para se conectar com amigos e familiares, fazer parte de uma comunidade e anunciar eventos importantes da vida. No entanto, poder se conectar com outros a partir da segurança atrás de uma tela tem um lado sombrio. E eu te digo isso porque 83% dos casos de tráfico íntimo ativos no ano de 2020 envolveram solicitações online. No caso do Zulog, eles usaram as redes sociais para vender seus filhos para outros homens na área metropolitana de Atlanta e distribuir fotografias e vídeos, não apenas dessas crianças. E é assim que este caso é angustiante e um dos piores casos de adoção na Geórgia que já aconteceu. E como é possível que não haja sinais de alerta durante o processo de adoção? Casais e pessoas que buscam adotar um ser indefeso passam vários meses e até anos esperando para adicionar um novo membro à sua família. O processo é tedioso, mas porque há muitos passos a seguir para garantir que realmente são famílias ótimas para a criação. E embora um processo de adoção rápido pareça mais ideal, também cria espaços para fraudes de adoção para que as crianças sejam colocadas em lares ruins. Mas segundo o Zullock, a experiência deles na adoção foi mais rápida que o esperado. Os predadores de menores costumam buscar oportunidades para atrair ou manipular suas vítimas. Eles costumam buscar as vítimas mais vulneráveis à manipulação e à exploração.
uma das táticas de manipulação que eles usam para acessar um indefeso é a adoção ou o acolhimento. Por isso, as investigações de antecedentes são tão importantes durante o processo de adoção. As agências de adoção com boa reputação realizam verificações de antecedentes e investigações exaustivas para procurar sinais de alerta. Infelizmente, algo tão simples como uma investigação de antecedentes teria sido um sinal de alerta vermelho suficiente neste caso. Não sabemos se a agência de adoção investigou os antecedentes do casal, mas se o fez, então fez um péssimo trabalho. Ignorou uma questão muito crucial e imperdoável. Fui chamado novamente para a coleta das minhas impressões digitais e vi as novas acusações contra mim. Acho que estamos na mesma situação. Há 17 acusações. A prefeitura realizou uma investigação que durou vários meses sobre os detalhes chocantes que cercam este caso tão grave de abuso. A investigação dos crimes inclui a interceptação de chamadas para a prisão, seus computadores, material não porque envolve as vítimas e o suposto testemunho de um parente do casal, o qual seria chave para mantê-los na prisão. Então, a conclusão angustiante foi que eles abusaram de crianças pequenas desde que tinham 3 e 5 anos, ou seja, desde o minuto 1 em que foram adotados por este casal. Ao que parece, a vida na prisão para esses abusadores não está sendo tão prazerosa quanto eles acreditavam. Um deles denunciou que sofreu várias tentativas de tirarem sua vida dentro da prisão e outro tentou tomar uma bebida adulterada com veneno para exigir sua libertação. Não faltou também o fato de que ambos tiveram a audácia de reclamar da comida na prisão e do próprio encarceramento. Apesar de lhes ter sido permitido, não sei porquê, acho bastante estúpido, mas foi permitido que usassem um tablet para se entreterem. Agora mesmo não posso chorar com outras pessoas. Só preciso de alguém que não nos odeie. No 1º de fevereiro do ano 2023, o tribunal ouviu o advogado de defesa dos criminosos e negou as acusações contra seus clientes, um total de 17 acusações. No entanto, seu pedido foi negado. O casal enfrentou a justiça por várias acusações que se referem ao abuso de crianças pequenas, crianças que, novamente, eu te digo que não posso nomear aqui, mas sim, você sabe a quais me refiro. Entre elas está a de que venderam os filhos. Posteriormente, em agosto de 2024, depois de 2 anos da descoberta, foi a vez de William Zulock declarar perante o juiz e este doente admitiu ter forçado uma das vítimas a praticar atos com ele, enquanto Zachary confessou ter enviado material de abuso para outras pessoas através das redes sociais. Entre os depoimentos, contra eles estavam o do latino Armando Vizcarra Sanches, de 25 anos de idade, e Hunter Clay Lawless, de 27 anos. Este último revelou a perturbadora informação do casal homossexual em relação aos abusos cometidos contra os pequenos. Lawless afirmou que os Zulock o convidaram para se aproveitar dessas pessoas e disse que Zachary lhe enviou uma mensagem que dizia o seguinte: "Vou dormir com meu filho esta noite, não perca." Isso junto com imagens dele mesmo se aproveitando, fazendo a barbaridade. No entanto, de acordo com sua declaração, Lawless afirmou que nunca teve contato com as vítimas. Finalmente, após todas as provas contra eles serem colocadas sobre a mesa, ambos os homens se declararam culpados, o que para as autoridades evitou que as jovens vítimas tivessem que testemunhar novamente e reviver o trauma. Que, segundo o promotor do distrito, esses 2 acusados realmente criaram uma casa de horrores e priorizaram seus desejos obscuros acima de tudo e todos. Mas finalmente William, de 34 anos, e Zachary, de 36, foram condenados a passar o resto de suas vidas na prisão por cometerem essas barbaridades contra os pequenos adotados. A sentença total deles é de 100 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Em sua sentença, foram destacados os atrozes detalhes deste caso que foi classificado como uma casa de horrores. Enquanto isso, os menores que estudavam 3º e 4º ano do ensino fundamental em uma escola de Atlanta estão atualmente sob proteção estadual e com toda a ajuda psiquiátrica necessária para superar os profundos traumas devido à magnitude dos abusos sofridos pelo casal, que se apresentava como pais exemplares e com uma situação econômica mais do que estável para suas vidas.
No final, a resolução do caso foi satisfatória, pois nenhum dos homens voltará a machucar qualquer outra criança, mas não devemos esquecer que tudo isso poderia ter sido evitado se tivessem revisado seus antecedentes ou se tivessem feito corretamente seu trabalho. Com essa decisão, espera-se que as vítimas possam começar um processo de recuperação. Depois de tudo, as autoridades, juntamente com grupos de defesa de menores, reiteraram seu compromisso de lutar contra esse tipo de crime, enfatizando a importância de fortalecer seu trabalho para prevenir adoções que possam colocar menores em risco. E é assim que esse horrendo casal composto por 2 homens homossexuais evidenciou a incapacidade do Estado de proteger os indefesos do sofrimento de abusos íntimos em série. E é uma história angustiante de exploração dos pequeninos, desses pequeninos vulneráveis por parte de homens que prometeram oferecer-lhes amor e estabilidade. Mas aqui a pergunta é: como pode ocorrer um caso tão angustiante como este? Há sinais de alerta de que um casal aparentemente normal pode ser capaz de cometer crimes tão horrendos contra seus filhos. No final, você sabe que eu não concordo com a pena de morte, mas teria sido uma boa resolução para este caso. Se você tem algum tópico que gostaria que eu abordasse, pode deixar um comentário aqui embaixo. Ou então você pode me escrever para o e-mail @pepemistério.com.mx. E lembre-se que as entrevistas são postadas no canal principal do Pepe Mistério às segundas-feiras.